Fala galera, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Ai gente, vamos falar sobre esporte? Reinaldo Santos, seja bem-vindo aqui ao Resenha, atleta e jogador de vôlei, muitos anos, né, no esporte. Eu acho que a sua vida foi no esporte, né? Conta pra gente aí essa história toda. Bom, primeiramente, bom dia para todos, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E espero contribuir um pouco, contar um pouquinho da minha história aí, né? Foi legal, essa pergunta sua foi interessante. A minha vida de voleibol começou com bullying. Sério? Verdade, com bullying. Eu já, da minha idade de 12 anos, eu lembro até hoje que é algo que marcou. Eu tinha 12 anos, eu tinha 1,88 de altura. Nossa! Imagina na escola você com 12 anos e 1,88 de altura. Será que existia bullying nessa? Existia bastante. Então, assim, e com a minha altura eu já me destacava dentro do pessoal da minha escola, né? Era o mais alto da escola. Então, estava naquela época que estava se iniciando o voleibol. Uma professora de educação física, sempre professora de educação física, né? Me olhava e falava, não, tem que te ensinar a jogar voleibol. Tem que te ensinar a jogar voleibol. E na minha inocência eu comecei a jogar e adorava. Mas a verdade é que eu gostava muito do vôlei porque os meus amigos também estavam fazendo voleibol. Então aquilo eu gostava porque estava no meio deles, né? Então eu adorava estar jogando voleibol. Só que com o passar do tempo e você sentindo aquelas brincadeiras das crianças, você ficava meio desconfortável aquilo para mim. E eu, na minha inocência, eu achava que era o voleibol que estava fazendo eu crescer mais. Eu falava, não, vou parar de jogar voleibol. Não quero jogar mais voleibol. Não quero jogar mais. E parei com as aulas de voleibol. A minha professora de educação física foi na minha casa para me buscar e falou assim, olha, você tem que continuar jogando voleibol. E assim eu retornei a jogar voleibol e aquelas brincadeiras que existiam comigo, eu fui começando a não dar mais atenção. Porque eu me destacava no voleibol na escola e aquilo eu comecei a me tornar mais conhecido do que, né? O bullying acabou ficando de lado, porque eu comecei a ficar conhecido. Todo mundo me conhecia, o Reinaldo do voleibol. Então, essa foi a minha história com o voleibol. E a partir disso, eu comecei a ir para clubes, fiz alguns testes em alguns clubes, passei. Fui para o Banespa, fiquei um tempo no Banespa, que era uma época de voleibol também, que existia a equipe do Banespa, né, muito conhecida. Passei na equipe do Banespa. E aí fiquei um tempo no Banespa, aí eu comecei a ir para outros... Nossa, eu rodei, fui para bastante lugar. Joguei no Palmeiras, joguei em São Caetano, joguei em Guarulhos, joguei fora do país, né? Que legal, minha vida foi voleibol. Tudo que eu tenho hoje, que eu consegui, eu agradeço ao voleibol. Foi uma vida maravilhosa. Não, e é gostoso, né? Você fazer aquilo que você gosta. Enfim, é gratificante, né? Você poder contar a tua história. Falei, nossa, voleibol, eu passei por lá, né? É verdade. É assim, eu digo que poucas pessoas têm a chance de fazer de viver daquilo que gosta, né? Eu tenho que agradecer porque eu consegui. Eu realmente fiz aquilo que eu amei a minha vida toda. E continuo envolvido muito com voleibol, né? Muitos amigos do voleibol. Então, acompanhando um pouquinho mais de longe, né? Vou assistir jogos, converso com os amigos hoje que estão como técnicos, como preparador físico. E eu resolvi seguir numa outra área que aí foi onde meu coração bateu um pouquinho mais, né? Me chamando um pouquinho mais para essa área. E aí você se tornou também preparador, né? Me tornei preparador físico porque quando eu parei de jogar voleibol, a parada é difícil, viu? Eu falo que a grande maioria dos atletas, e você vai perceber, se você fizer um raio-x, você vai ver que a grande maioria dos atletas, nós não somos preparados para parar. Você vai ver que atletas que às vezes você olha, ele já passou um tempo, você vê, já passou o tempo dele e é tão difícil dele largar. Porque aquela vida é tão maravilhosa, né? Que é difícil realmente separar. Mas eu vim me preparando com isso. Eu falei assim, não, eu não posso... E vai ter um fim. Então eu tenho que começar a me preparar para isso. Então, quando eu decidi parar de jogar voleibol, eu ainda estava envolvido com voleibol, né? Que foi trabalhando na equipe do SESI, eu achei que era parte de estágio também da faculdade, e eu achava que aquilo ia ser pouco tempo. Mas como a grande maioria do pessoal do voleibol me conhecia, eles acabaram me puxando para dentro do voleibol também, né? Então, eu acabei ficando nesse mundo do voleibol como na parte mais de comando, né? De preparação física e atleta,
Fiquei aí mais quase 10 anos nessa área também. Então eu falei assim, meu Deus do céu, minha vida praticamente foi só voleibol. Né? E como que foi voleibol. essa mudança, assim, de chave no sentido, assim, de ter hoje o teu espaço, né? De começar a preparar outras pessoas também voltadas ao esporte, outras não. Enfim, como que aconteceu isso? Que uma das coisas que eu acho muito interessante no teu trabalho é que você enxergou algumas necessidades, né? A coisa da adaptação, da acessibilidade. Como foi isso? Eu acho que foi um despertar, mas foi muito natural para mim. Por quê? Porque como eu trabalhava com a preparação física com voleibol, eu trabalhava principalmente com categoria de base. Então são os meninos entre 15 e 16 anos, né? Às vezes um pouquinho mais novinho. E aí, dentro do voleibol hoje, a gente tem uma linha que a gente tenta buscar no atleta trazer o melhor dele. E para buscar dentro o melhor dele, eu preciso individualizar. Não dá para fazer mais um trabalho geral onde todo mundo vai fazer a mesma coisa. Hoje o esporte está muito assim, a gente individualiza. Para cada posição do voleibol, você precisa de uma necessidade, de uma valência física até, e uma característica diferente. Então, eu entendia na preparação física, às vezes a gente acaba, a maioria dos preparadores físicos, ou a gente é um pensamento antigo, que a gente atendia todo mundo da mesma forma. A gente não discriminava cada posição. É o mesmo exemplo no futebol também. Então, você começa a enxergar a característica da posição do atleta e você pensa em fazer trabalhos que tenha coerência com aquilo que ele faz no jogo. Então, esse trabalho individualizado acabou tomando conta e eu incorporei isso na minha vida. Eu falei assim, bom, eu tenho tal menino dentro do voleibol, ele trabalha, a situação dele é essa no jogo, eu preciso treinar aquilo que ele vai executar no jogo. Então, quando eu parti para o trabalho físico, isso já estava incorporado. Eu falo assim, eu preciso atender as pessoas dentro daquilo que realmente ela precisa. Porque existe aquilo que ela quer e aquilo que ela precisa. Então, isso sempre... Eu saindo do voleibol, eu trouxe isso comigo. Eu falo assim, bom, eu preciso atender as pessoas de forma individualizada. Eu não posso dar um trabalho de musculação que seja, de emagrecimento ou de repente até condicionamento físico com o mesmo trabalho. Eu preciso individualizar. Eu preciso ir fundo e buscar realmente a necessidade. Tanto que quando a pessoa chega lá no meu estúdio para trabalhar comigo, eu praticamente tento descobrir dela o que ela não quer falar. Porque geralmente as pessoas chegam com um desejo de uma coisa que está oculto. E o desejo dela é outro. Eu quero emagrecer, mas no fundo ela quer outra coisa. Aí você começa a investigar, começa a apertar, até que ela fala, não, realmente o que eu quero é isso. Eu falo, tá bom, ficou mais simples, porque agora a gente vai direcionar para onde você quer. Então o meu trabalho foi foi pensando nessa necessidade. Você sabe que é muito bacana você falar isso, e eu até conversei em um outro podcast, coloquei essa situação que, por exemplo, o professor, o treinador, a pessoa que trabalha com condicionamento físico tem que ter essa sensibilidade. Sim. Porque nem sempre o que a pessoa está buscando, o que ela fala é o que ela quer. Sim. Às vezes ela está ali com outro objetivo, não é para ela, é para um terceiro. Exato. Ainda. E enxergar isso é bom, porque enxergar isso você consegue direcionar e aí ela vai ter o resultado e aí ela vai ficar feliz. Exato. Exato. No final a gente quer buscar satisfação, né? Quer ver a alegria que a pessoa tenha, né? Que ela consiga realmente se realizar com aquilo, né? Que ela foi buscar. Então, quando eu pensei nisso, eu falei assim, bom, eu preciso entregar isso para ela dentro de um tempo, tanto que quando eu começo com meus alunos, a gente tem prazos. Eu falo, o prazo é tanto para chegar nisso que você quer. A gente tem um prazo semanal e a gente tem um programa pelo menos para 3 meses e às vezes até para 1 ano, dependendo de como a pessoa chega. Então, há uma cobrança, né? De falar assim, olha, a gente precisa ajustar. Onde é que a gente errou? A gente precisa ajustar. Então, esse trabalho é um trabalho... É uma cobrança de leve. Eu preciso exigir dela empenho e dedicação para aquilo que ela... E eu sempre vou lembrando ela disso. Eu falo, não era isso que você queria? Você não estava buscando? Qual era o seu sonho quando você... eu queria estar assim, assado. Eu falo, então, seria legal lá no final você estar assim, você se olhar, se gostar, aumentar sua autoestima. Então, eu acabo despertando nela o próprio interesse dela por tudo aquilo, por passar por todo o processo e sentir que o processo realmente valeu a pena. Então, é despertar nela mesmo e buscar nela o que ela vem buscando mesmo, né? Que ela está procurando. A minha ideia é essa.
E é muito gratificante, sabe? Eu tenho cases assim, casos assim espetaculares de pessoas falando que mudaram a vida, que mudou a vida dela, de pessoas que precisavam de cirurgia, por exemplo. Tem pessoas que precisavam de cirurgia e o médico falou, olha, você precisa perder 15 quilos, você precisa perder 20 quilos. E a pessoa, até uma aluna me comentou essa semana que ela falou assim, quando ela chegou que o médico não acreditou e já queria marcar a cirurgia dela. Falou, você precisa fazer, vamos marcar a cirurgia, vamos marcar a cirurgia. Eu falei assim, puxa, que bom, fico feliz por você, porque é algo que você estava precisando e o médico já viu que houve uma mudança significativa para você partir para a cirurgia que você queria. Então, assim, é muito gratificante essas coisas, né? E realmente o meu prazer está realmente em ver as pessoas realizadas naquilo que elas vêm buscar, né? Mas o primeiro, eu preciso que ela desperte realmente para aquilo que ela veio buscar, porque muitas não sabem. Realmente elas vêm, às vezes, influenciadas pela mídia, às vezes, sabe? Por ouvir muita gente falar e, no fundo, ela está buscando outra coisa. E o seu estúdio começou também a partir de uma situação, né, diferenciada, né? Também. O meu estúdio foi a partir de uma situação de um pedido de ajuda, né? Que um amigo meu em comum chegou no meu estúdio e chegou para mim primeiro, né, falando que ele queria fazer exercício físico e ele foi em todas as academias possíveis do bairro e ninguém conseguiu atendê-lo. Ele tem deficiência visual e ele falou assim, olha, a grande maioria falaram que não podia me atender. Aí eu falei, e ele falou assim, pô, você consegue me ajudar? Você consegue dar aula para mim? E foi aquela história. Eu primeiro pensei em atendê-lo, comecei dando aula na casa dele. E depois, me sensibilizando por toda a situação dele, eu pensei em criar o espaço que eu pudesse atendê-lo, pensando nessa necessidade dele. Então eu fui adequando o estúdio para essa necessidade, né? Onde tivesse local que ele não pudesse ficar esbarrando, que pudesse estar se machucando, que se houvesse uma queda, que às vezes é possível, né? Ele não se machucasse, então o piso é totalmente forrado com EVA, né? Com um EVA bem... que assim, realmente, se ele cair, ele não vai se machucar. E foi pensando toda nessa necessidade, fui atendê-lo. E o negócio foi tomando uma proporção assim que eu não esperava. E você vê que cada pessoa, ela busca alguma coisa, né? Ela está em busca de alguma coisa para preencher mesmo aquilo, né? Que às vezes é um vazio que ela sente, né? Que às vezes, muitas vezes ela não consegue encontrar em outro lugar. E eu fico feliz de ter podido atendê-lo, né? E as pessoas estarem enxergando isso também. E assim, é legal porque cada vez vai chegando mais pessoas e você fala, caramba... E consegue dar conta de tudo. Porque, assim, eu sei que o seu atendimento é muito personalizado, sim, né? Sim. Então, acaba limitando. Diferente de uma academia, por exemplo, as academias de rede, você põe lá 400 alunos, não tem como. É humanamente impossível. Dentro da tua metodologia de dar esse atendimento mais individualizado, como é que você monta isso? Como é que você consegue? O trabalho, como o trabalho é individualizado, eu monto as planilhas, né? Então, tem aluno que busca hipertrofia muscular. Um detalhe também, meu público é praticamente quase totalmente de mulheres. Que legal. Quase totalmente de mulheres. Vamos dizer que 90% são mulheres do meu público. Então, assim, muitas vêm buscando emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico, enfim. Eu monto essa planilha e eu faço... A minha ideia eu falo, ó, aqui você vai ter no mínimo 25% de atenção. Porque se eu trabalho 4 alunos, eu falo assim, no mínimo eu vou garantir para você... 4 alunos você trabalha por período. Por período. Então eu falo, 25% no mínimo é o tempo que vai estar dedicado a você. Claro que algum aluno, às vezes, por uma disponibilidade de horário ou por uma flexibilidade de horário, ela consegue um horário que seja mais incomum e às vezes ela acaba sendo atendida sozinha. E aí é 100% mesmo focado nela, né? Mas no mínimo, eu falo assim, no mínimo você vai ter 25% de atenção no trabalho, né? E a minha ênfase sempre está buscando zonas que ela não corra risco, que é execução, né? Perfeição na execução do exercício, exercícios que sejam realmente comprovados que vai ter eficácia, vai ter eficiência naquilo que ela está buscando, exercícios que sejam realmente para a necessidade dela, né? Porque às vezes existem exercícios que você fala, pô, eu vou fazer esse exercício, mas ele não é tão eficiente quanto se eu fizesse um outro exercício. Eu vou buscar o que é eficiente. Porque, assim, ó, se a minha ideia é que ela não perca tempo, que ela consiga esse resultado que ela quer no mais rápido possível,
eu vou tentar não ficar buscando atalhos, vou ser bem conciso e direto ao ponto que eu preciso para ela, né? Até mesmo porque ela se motiva. Quando ela enxerga o resultado e rápido, ela começa a se motivar. Então, assim, eu monto a planilha e tem um trabalho que eu faço direcionado por cardio, muitos não gostam, tal, mas eu falo, é necessário, você precisa melhorar sua valência física, todas as valências físicas, né? Flexibilidade, mobilidade, condicionamento físico, resistência cardiorrespiratória. Então, eu direciono esse trabalho focado num trabalho, de repente, mensurado lá em cima da frequência que ela precisa alcançar, dentro da esteira, da bicicleta, de um transporte. E eu vou acompanhando, eu uso um relógio frequencímetro, onde eu vou acompanhando a frequência cardíaca dela, para eu ter uma noção se ela está trabalhando dentro da zona-alvo que eu preciso para ela alcançar, né? E vou montando um trabalho. O que eu gosto de fazer também nos meus trabalhos, eu gosto de criar uma variação, dependendo quando é trabalho de emagrecimento, eu gosto de buscar um trabalho mais em cima de um treinamento intervalado. Então, eu gosto de montar um programa de exercícios e a gente trabalha dentro daquilo e eu vou sempre causando tirando ela um pouco da zona de conforto. Porque nosso organismo, depois que ele se adaptou àqueles exercícios, ele já se adapta e estou adaptado a isso. Então, sempre, a cada semana, eu provoco com um desafio para ela. Então, nunca o exercício vai ser o mesmo. Eu falo, nunca vai ser o mesmo. E como uma coisa que eu entendo, que a monotonia, ela acaba te desanimando, me dá trabalho isso. Mas a cada mês eu faço o programa de exercícios totalmente diferentes, coloco um ou outro que seja igual, com alguma coisa que eu preciso que ela trabalhe, mas que sempre tenha algo diferente. Então, assim, o que eu vejo que as pessoas gostam muito, né, do que ficar sempre fazendo a mesma coisa, né? Causa um pouco de monotonia. De novo a mesma coisa, de novo fazer isso. Então, eu gosto de dar essa variada. E assim, o que eu vejo assim que as meninas adoram. Quando eu tô lá antes de começar os treinos, eu só vejo elas comentando, aquele exercício ontem, aquele exercício assim, poxa, vai ser mais difícil, ele deixou, você não sabe como foi difícil, falando para outras que não vieram de repente, né? Então, eu vejo que elas gostam disso, né? Então, é mais ou menos assim, eu gosto de atender isso, né? Eu vejo que elas gostam. Então, assim, dá trabalho, mas é algo muito gratificante. E motiva, né? Não fica naquela coisa engessada. Engessada, exatamente. Sempre tá vendo algo novo. E eu exploro, assim, é legal porque é engraçado porque as pessoas às vezes entram com algumas limitações achando que ela não vai conseguir. E eu falo, consegue. Você vai conseguir. E quando elas conseguem, é uma alegria tão grande de ter conseguido, eu falo, tá vendo? É só você ir tentando que vai sair. Você vai tendo orientação, eu vou ajustando, você vê, no final você está fazendo. Ô, Reinaldo, e o pessoal que está nos esportes aí, né? Os corredores, o pessoal do vôlei mesmo, que precisa dessa preparação física. Porque eu vejo assim, existe... É muito difícil, às vezes, você encontrar essa preparação. Olha, hoje você vai treinar isso, hoje você vai treinar... O trabalho que você faz já é um trabalho muito diferenciado. Para essa galera desses esportes aí, o que dá para ser feito? Dá para fazer muita coisa, observando, que assim, o meu olhar sobre isso, eu sempre penso num olhar mais amplo, né? Então, eu vejo que dá para fazer muita coisa, sabe? Primeiro é explorar realmente, entender qual que é a necessidade dele, o que ele busca com aquilo do esporte, né? Eu quero melhorar minha performance, eu quero eu quero aprender mais. Às vezes ele quer melhorar a técnica. Às vezes ele quer melhorar o poder dele de salto. Às vezes ele quer, né, diversas coisas para você trabalhar. Então, é realmente buscar aquilo que ele está... Entender, né? Que ele está buscando. E você planilhar e buscar essas metas e objetivos traçados, né? Eu acho que isso é muito importante, até para nortear. Porque quando você coloca essas metas, você começa a ter o feedback dele, né? Que é importante. E você o professor faz o seu próprio feedback, entendendo se precisa fazer ajustes dentro disso, né? Porque às vezes você precisa estar ajustando. Mas eu vejo que dá para se trabalhar muito, muito. Assim, eu vejo que tem um público carente realmente. Muito carente. Né? Carente realmente de um trabalho assim, que são amantes, né, do esporte, assim. E, nossa, dá para trabalhar muita coisa. O pessoal que investir nesse segmento aí... Segmento,
Porque hoje eu tô conhecendo você. Eu sei que você trabalha dessa forma, né? Que você tem essa linha, até por conta da tua experiência de vida. Sim. Né? Por ter sido atleta, você sabe as necessidades, você conhece o que precisa, você conhece a preparação para aquela atividade. É uma coisa, mas eu vejo uma carência muito grande. Sim. E hoje em dia, por exemplo, corredores. Eu tô dizendo os corredores porque eu corro, né? Já falei isso algumas vezes aqui. Mas eu não encontro onde ter um suporte, tem as assessorias e tudo, mas mesmo assim tá mais limitado ali a corrida. E o restante, o fortalecimento, a musculação, essa coisa toda. Às vezes a necessidade de um preparador físico que vá atender a isso tudo, vai preparar de verdade, você precisa disso, esse dia você vai fazer isso. Não tem. Realmente... Se tem, entra em contato aí pra gente conversar aqui também. Realmente, a corrida além da corrida, né? Não é só o ato de correr, existem vários componentes aí na corrida. Essa parte física, fortalecimento, né? A parte de musculação é essencial. Precisa ter um trabalho direcionado para isso, né? Trabalho de força, em alguns momentos trabalho de potência também. Então, realmente a fundo é a corrida além da corrida. A correr, você chegar e correr é muito simples, mas todo o trabalho que é feito por trás, né? Tem que ter uma atenção... Sim, um planejamento, né? E, igual eu falo, é uma área que se a galera que se infiltrar realmente quiser fazer um trabalho a fundo nisso, é um campo, assim, vasto. Vai se dar muito bem. Tem muita coisa para ser feita. E quem quiser, né, tiver nessa área e precisar de um preparador, pode ir lá, né? Pode ir lá, pode ir lá. A gente está pronto para atender. Já chega tentando já ser objetivo naquilo que busca. Eu falo, ó... Sem tentar rodear muito, eu falo assim, eu quero isso. Eu falo assim, bom, agora a gente já vai planejar em cima disso. E a gente vai planejando junto. O legal é que a gente vai planejando junto. Eu vou dando ideias, o que você acha que chegar nesse ponto vai estar legal para você? Não, mas eu dou mais intenção para isso. Então a gente vai ajustando e vai montando um planejamento realmente em cima daquilo que você quer. Que eu acho que é a grande satisfação, né? Eu vejo muitas pessoas que acabam saindo frustradas às vezes da academia, que ela buscava uma coisa e ela não conseguiu, ou às vezes ela falou, também eu não sei o que fazer, não sei para onde que eu tenho que ir, e eu sentia isso, eu falava, puxa vida, eu quero entregar algo diferente. A minha experiência como personal também vem disso, né? E eu queria dar a mesma sensação de um aluno de personal, falou, eu preciso entregar não algo tão geral, eu preciso entregar algo individualizado, por mais que você vá numa academia e seja algo meio que geral. A grande verdade é essa. Então eu queria entregar algo mais personalizado. Eu falo, eu não quero ser generativo, eu quero entregar algo individual, que ela realmente seja algo para ela, especial. É um presente para ela, né? A gente tem que cuidar desse templo, né? Nosso tempo tem que cuidar do corpo e não é só o corpo em si, é a satisfação, é a alegria. Isso está tudo envolvido, né? É o bem-estar, né? De uma forma geral, assim, porque quando você começa a se cuidar, começa a fazer uma atividade física, é interessante a atividade física, e eu já até repeti isso algumas vezes, é muito difícil o começo. Para quem nunca fez, para quem nunca foi para uma academia, ou correu, ou nunca fez nenhum tipo de atividade física, no começo é muito difícil. E você falou isso aqui hoje, aquela coisa, né? Começou a ter resultado, motiva mais. Sim. E o resultado, ele não é imediato. Porque o resultado... Por isso muito importante essa coisa do personalizado. Sim. Vai depender do seu organismo, vai depender de como você vive, de qual a sua rotina. Então, beleza. Você tem lá um preparador físico, você tem lá um personal que vai te dar uma planilha, que vai analisar isso, vai saber o seu objetivo e vai montar o teu treino, vai montar a tua rotina. Mas mesmo assim, a gente tem que entender que existe um tempo para que você consiga ver um resultado. Um bom profissional, você vai enxergar esse resultado, vai começar a enxergar mais cedo, né? E a gente tem que perseverar, a gente precisa continuar indo. Precisa, não é fácil. Porque depois que você começar a passar... Existe uma máxima que fala, depois que você passou no espelho, você viu uma diferença, você não quer sair mais, não é verdade? Você não quer sair nem de frente do espelho mais, né? A verdade é verdade, não. Então, começou a notar a diferença, aí sim, aquilo te dá um ânimo, você quer fazer mais, você começa a... E isso vai reverberando para todas as áreas da sua vida, não é? Porque você se sente mais feliz, você olha para você se sente melhor.
Então, e começa, e reverbera também para quem está em volta, porque você se torna uma pessoa mais agradável, porque você está feliz e assim por diante, É verdade, né? é verdade. É um trabalho multidisciplinar, né? Eu falei dessa parte muito física, mas eu tenho parceria com nutricionista, parcerias também com algumas psicólogas também, que eu acho que é um trabalho que às vezes você pega o aluno e às vezes você vê que precisa de um ajuste na alimentação. Porque quando eu estou investigando ali, que eu estou conversando com ela, é aquela investigação mesmo. Ó, e a alimentação? Como é que estão os hábitos? Como é que estão assim? Aí você tenta buscar o máximo. E, às vezes, em conversas informais, você também já vai pescando alguma coisa. Porque, às vezes, na conversa ali com você, o aluno, ele, às vezes, tem vergonha de falar que se alimenta muito mal. Geralmente, a grande maioria... É engraçado, porque a grande maioria fala, eu me alimento muito bem. Eu falo, é verdade? Puxa vida. Aí eu até nesse ponto aí eu ele deixo. posta o lanche, né? Tipo assim. Aí você fala assim, até aquele momento eu deixo. Eu falo assim, bom, vamos tentar vasculhar mesmo, porque a verdade vai aparecer. Aí começa aquelas conversas informais, enquanto tá fazendo exercício, aí começa a soltar de forma assim, aleatória, né? Você fala, entendi. Então é a hora onde eu chego com a nutricional, tem uma nutricionista, é legal você passar com ela. Eu fico muito tempo sem se alimentar. Falando, pô, isso não tá legal, você vai precisar de energia, vai precisar de alguma alimentação. Mas automaticamente, quando a pessoa entra num programa de exercício físico, ela já faz alguns ajustes na alimentação dela própria. Comecei a fazer exercício, a minha alimentação já tem que mudar. Ela mesma própria, mas às vezes ela precisa de ajuda, né? Porque ela não tem consciência ou noção do que Muitas pessoas ficam sem comer achando que aquilo vai ajudar mais. Às vezes está prejudicando mais que ajudar, né? Então, ajuda de profissionais assim, eu tenho essas parcerias que eles são indispensáveis assim para um trabalho bem feito, né? Você precisa ter Mas ajuda, isso eu acho que tudo da tua experiência mesmo, né? Verdade. Porque quem joga, quem tá no esporte mesmo ali, tem isso tudo, né? Tem que ser muito regrado, né? Sim, o esporte de rendimento você tem praticamente todos os profissionais ali do seu lado. Você tem nutricionista, tem psicólogo, você tem médico, tem ortopedista, tem fisioterapeuta, tá todo mundo ali do lado. Então, é um ambiente que eu vim, então eu sinto que eu preciso dar esse mesmo suporte para meus alunos, né? Então, a gente vai buscando parceria, vai buscando quem mais que tem conhecimento em determinada área para que possa estar ajudando. Reinaldo, olha, adorei nosso bate-papo, eu já tô pensando em ir lá. Que bom, tá convidada. Oxe, eu tô adorando. Tá convidada. Muito bacana. Porque é o que eu te falei, eu sinto muita falta no mercado de profissionais mesmo voltado para o esporte mesmo, né? E hoje tá todo mundo buscando muita atividade física, academia, mais focado mais na questão mais estética. Sim. Tá, beleza, muita gente também tá procurando a questão da saúde. Sim. Mas e aquele que quer o esporte? Né? Exato. Que é um nicho grande ali. Que dá pra você ter tudo, né? Dá pra ter esporte, dá pra ter saúde de forma bem direcionada, né? É isso então aí. dá pra... É isso aí. Obrigada, Imagina, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Gente, é uma pena, mas nós vamos terminando por aqui com a resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, lá pelo portal R011, pelo Guia 011, lá também pelas páginas do Lex Studio. Segue lá também o Estúdio RS Training, né? Vai lá fazer uma visita, vai lá fazer uma aula lá com o Reinaldo, que vocês vão gostar, tá bom? Curte, compartilha, clica no sininho, dá um like e até mais.